Hoje eu vim falar da Laís. Calma, gente, eu não vim fazer fofoca, vou te esclarecer. Você já ouviu falar de uma terra, lá das épocas bíblicas, do livro de Juízes, uma terra próspera, abençoada, onde a terra dava de tudo, mas essa terra, esse povo se deu muito mal, e por um motivo assim, bizarro. Eu vou te contar. Esse povo era o povo de Laís. É uma cidade chamada Laís. E eu acredito, Deus ministrou ao meu coração hoje de manhã, e eu acredito que eu e você, nós temos muito a entender e a aprender sobre esse povo e trazer para as nossas vidas. Esse povo, essa cidade chamada Laís. A Bíblia diz lá no capítulo 18, no verso 7, a Bíblia conta como era esse povo. O que estava acontecendo? A tribo de Dan, das tribos descendentes dos filhos de Jacó, essa tribo estava procurando um lugar para se estabelecer. Eles não estavam ainda com a sua terra própria. Então, eles saíram para sondar a terra e encontraram um lugar bem diferente, um lugarzinho peculiar chamado Laís. E olha aqui que diz a Bíblia a respeito dessa cidade. Laís era onde vivia um povo em segurança, despreocupados e tranquilos. E gozavam de prosperidade. Por quê? Porque a sua terra não lhes deixava faltar nada. Gente, que lugar que é esse? Imagina a sua vida num lugar que te deixava tranquilo, seguro, despreocupado, dava tudo nessa terra. Esse era o lugar de Laís. Quando o povo de Deus se levantou contra esse lugar chamado Laís, eles ganharam a guerra e sediaram esse território. Ah, Vanessa, tudo bem, mas Deus ia dar para eles mesmo porque era promessa. Ok, mas olha só o que diz o texto um pouquinho mais abaixo. Lá no versículo 27 do mesmo capítulo 18 diz assim, que eles eram um povo pacífico, despreocupados, mas não houve quem os livrasse, porque viviam longe dos sidônios. Devia ser o povo que ficava um pouquinho mais perto, mas mesmo assim era bem longe. E não tinham relação com nenhum povo. Meu povo, minha gente, mulheres, homens, sei lá. Esse povo se deu muito mal. Não é porque eles estavam passando necessidade, não é porque eles eram ostentadores, não é porque estava tendo seca, não é porque era um povo atribulado, não, era um povo tranquilo. E a Bíblia diz lá no verso 27 que eles eram pacíficos. Ai, gente, eles não gostavam de briga, eles não gostavam de contenda, eles não gostavam de confusão. Olha que gente boa. Porém, eles não tinham relação com ninguém. Eles eram uma cidadezinha, isoladinha, que ficava sozinho, no meio do nada. Então, quando eles precisaram de ajuda, ninguém percebeu que eles estavam sendo atacados, porque eles não tinham relacionamento. A Bíblia diz lá no Salmo 133, ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo que vem na cabeça e desce pela barba, a barba de Arão, e que alcança as vestes. Gente, eu sei o que você vai falar. É muito difícil lidar com gente. Inclusive, tem pessoas que dizem que é mais fácil lidar com cachorro, com bicho, do que com gente. É verdade. Sabe por que é verdade? Porque a gente tem vontades, gente tem problemas, gente argumenta, gente te afronta, pessoas te traem, pessoas te decepcionam, pessoas exigem de você. Os bichinhos exigem tão pouco de nós. Mas eu posso te falar uma coisa? Lá em Provérbios 27:17, diz assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia ao seu companheiro. Quer crescer? Quer amadurecer? Vai precisar lidar com gente. Vai precisar ter amigos. Vai precisar conviver com pessoas. Porém, todavia, entretanto, o dia que vier uma batalha, uma luta, e você já tiver muita convivência, relacionamento, se lógico, né? A gente não é bobo nem nada, a gente já peneirou os nossos melhores amigos, as pessoas com quem podemos contar. O dia que vier a luta, essas pessoas se levantarão na batalha com você. Ah, não, eu não confio, não. Querido, querida, quando você se levantou na batalha com alguém? Aqui o texto é tão claro, eu estava lendo, finalizando Juízes hoje, e eu estava prestando atenção nesse texto, falei, meu Deus, se eles fossem próximos, amigos de alguma outra cidade, de alguma outra nação, eles teriam gritado por socorro e teriam sido socorridos. Ou pelo menos teriam tentado se defender. Mas por falta de amigos, eles foram dizimados, excluídos, eles foram apagados. Não existe mais Laís. Inclusive, essa cidade mudou de nome, esse território começou a chamar Dan, porque eles foram realmente dizimados. Tem um outro texto da Bíblia, você viu que tem texto na Bíblia para respaldar, né? Tem um outro texto da Bíblia, não vou me lembrar agora, porque veio aqui na minha mente, onde fala sobre um cerco. A cidade de Jerusalém, se eu não me engano, era Jerusalém, estava sendo cercada pelos inimigos. Provavelmente os babilônios, não vou lembrar. Estava sendo cercada. E esse cerco durou anos. Então, o que era esse cerco? As cidades, antigamente, elas eram fortificadas. Elas eram cercadas por muros altos e largos. Dava até para ter uma casa em cima dos muros. Eram muros de muita segurança.
Então a cidade foi cercada por um inimigo. Ok, a cidade fechou as portas e se trancou ali. Só que com o cerco, ao longo dos tempos, dos meses, tudo começou a faltar. E essa cidade começou a viver a míngua. Nada entrava, nada saía da cidade. E o cerco derrubou a cidade. Chegou uma hora que as pessoas estavam enfraquecidas, de tanto medo, de tanta insegurança, com falta das coisas. Esse povo foi derrotado porque ele começou a minguar na solidão da sua fortaleza. Laís, a cidade de Laís, não era uma cidade de guerreiros, era uma cidade de pacificadores. Mas só entre eles. Era uma panelinha com a tampa. Nada entrava, nada saía. Quando alguém viu uma oportunidade, quando o inimigo avistou, opa, eles estão sozinhos, isolados, desguarnecidos e sem nenhum amparo. Tá fácil. Eles foram derrotados de uma só vez. Então vale a pena a nossa reflexão. Não ande sozinho. É difícil lidar com pessoas, é verdade. Mas não é nada fácil lidar com a gente também, vamos combinar, né? É muito difícil voltar a confiar em pessoas. É muito difícil confiar em pessoas. Mas nós também somos falhos. Nós também temos erros. Nós também temos defeitos. Nós também precisamos e carecemos da graça de Deus. Mas como é difícil lutar nossas lutas sozinhos. Pense nisso, não seja uma Laís. Busque ajuda. Faça vínculos. Faça pontes. Não construa muros. Os muros protegem, mas te isolam. É muito mais fácil oprimir alguém que já está atrás de um muro de fortaleza, preso. Pensa nisso. Se você assistiu, viu até o finalzinho, comenta aqui para mim, fortalezas. E eu espero que você derrube todas as fortalezas que tem te isolado e comece a construir pontes. Amém? Deus te abençoe.